Elas entraram no tribunal acreditando que o teatro seria perfeito. Como você pode ver nestes registros oficiais, Raquel Schoal e Sheila Ed aparecem sorrindo, completamente desconectadas da brutalidade do crime que cometeram contra a própria melhor amiga. Elas achavam que a justiça seria enganada por rostos jovens e promessas de amizade eterna. Mas o que elas não esperavam era que o sorriso de deboche morreria ali mesmo, diante de todo mundo. Em poucos minutos, o desespero absoluto tomaria conta de quem, até ontem, não demonstrava um pingo de remorso. Prepare-se, porque para entender como essas melhores amigas se tornaram monstros, precisamos voltar ao silêncio perturbador daquela manhã de julho em Star City. Star City, na Virgínia Ocidental, era o tipo de lugar onde nada parecia realmente escondido. Poucas ruas, uma comunidade pequena, quase todo mundo se conhecia pelo nome. Ali, crimes graves não eram esperados. E foi justamente por isso que, naquela manhã de julho, quando Dave entrou no apartamento esperando encontrar a filha para o almoço e deu de cara com silêncio, algo pareceu errado de um jeito que ele não soube explicar de imediato. O quarto estava vazio, a cama intacta, nenhum bilhete, nenhuma mensagem, apenas uma janela com a tela removida e um pequeno banco encostado do lado de fora, como se alguém tivesse improvisado uma saída na pressa. Dave tentou racionalizar. Adolescente, verão, amigos. Talvez estivesse fora. Apenas aproveitando com amigos. O nome dela era Skyler Neese. 16 anos. Cabelos escuros, sorriso fácil, planos para o futuro. Era o tipo de garota que guardava segredos pequenos e comuns, como qualquer adolescente, mas não era o tipo de garota que sumia sem deixar rastro. E foi esse detalhe, aquele óculos de grau abandonado sobre a mesa, que começou a corroer a explicação de uma simples escapada escondida dos pais. Skyler Neese, filha de Dave e Mary, era uma adolescente ordinária no melhor sentido da palavra. Ia à escola, sonhava com a faculdade, guardava memórias em fotos postadas nas redes sociais, construía laços com a intensidade ingênua de quem ainda não sabe que nem todo laço sustenta o peso do tempo. Tinha duas melhores amigas, Raquel Schoal e Sheila Ed. As três eram inseparáveis, ou pelo menos era o que pareciam. Fotos provavam isso, abraçadas em shopping, rindo em festas, inventando hashtags, prometendo amizade eterna com a certeza inabalável de quem ainda não passou pelos testes que a vida reserva para essas promessas. Raquel era a artista do trio, dramática por natureza, apaixonada por teatro, com uma intensidade emocional que tanto encantava quanto desconcertava quem não a conhecia bem. Sheila era diferente, mais fria, mais calculista, com um temperamento que alguns amigos descreviam como difícil de ler, como um texto escrito em uma língua que parecia familiar mas não se deixava traduzir completamente. Skyler era o equilíbrio entre as duas. A cola, a mediadora instintiva que mantinha o trio coeso. Mas o equilíbrio, como quase tudo que parece estável, escondia tensões que ninguém percebia. Câmeras de segurança registraram Skyler saindo do prédio às 12h30 da madrugada de 6 de julho de 2012. Ela caminhava devagar, sem pressa, com a postura relaxada de alguém que não tem motivo algum para sentir medo. Entrou no banco traseiro de um carro. O carro pertencia a Sheila. Skyler não estava fugindo. Estava indo ao encontro das pessoas em quem mais confiava no mundo. E essa imagem, aquela postura despreocupada, aquele passo leve de quem acredita piamente que está segura, se tornaria, com o tempo, uma das cenas mais perturbadoras de toda a história. Porque a câmera capturou não apenas uma saída, mas uma despedida que Skyler não sabia que estava fazendo. Quando Dave acionou o alarme interno que todo pai carrega, Mary fez o que qualquer mãe faria, ligou para as amigas da filha. Sheila atendeu. E com uma voz que não tremia, com palavras escolhidas com cuidado clínico, ela ofereceu uma explicação. As três tinham saído escondidas naquela noite, como já havia acontecido antes. Um passeio de carro. Nada demais. Skyler havia pedido para descer no fim da rua para não acordar os pais. A história era boa. Era plausível. Era o tipo de coisa que adolescentes fazem, especialmente no verão, especialmente quando acreditam que a noite pertence a elas. E funcionou, pelo menos por um tempo. Porque ninguém queria acreditar na alternativa. Ninguém nunca quer. A cidade se mobilizou com a velocidade e a intensidade que pequenas comunidades têm quando um de seus membros desaparece. Panfletos espalhados em postes. Vigílias com velas na praça. Orações em igrejas. A família de Skyler apareceu na televisão local com o rosto partido em dois entre esperança e desespero. Aquela expressão particular que só existe em famílias de desaparecidos,
que não podem chorar de vez porque chorar de vez seria admitir o que ninguém ainda confirma. E entre os amigos que choravam, sempre presentes, sempre visíveis, estavam Raquel Schoal e Sheila Eddy. Era impossível não notar a dedicação das duas. Estavam em todas as vigílias. Participavam de todas as buscas. Abraçavam Mary com uma intimidade que só se constrói em anos de convivência. Sheila chegou a sentar na cama de Schiller, ao lado de sua mãe, e chorar com ela durante horas. Prometia que tudo ficaria bem. Prometia que Schiller voltaria. Sheila sabia que Schiller não voltaria. Porque Sheila sabia exatamente onde ela estava. É aqui que a história começa a revelar sua camada mais perturbadora, não a violência do crime em si, mas a frieza de sua gestão. A capacidade de sentar ao lado de uma mãe que chora pela filha que você matou e reproduzir, com precisão milimétrica, os gestos e as palavras do luto. A capacidade de olhar nos olhos de alguém que confia cegamente em você e não desviar o olhar. Raquel, por outro lado, começava a rachar por dentro. Amigos notavam mudanças. Crises de choro aparentemente sem motivo. Momentos de ausência, de descontrole, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora em busca de uma saída. Nas redes sociais, postagens estranhas começaram a aparecer. Frases sobre karma, sobre maldade, sobre contagens regressivas. Para quem não sabia de nada, eram apenas os excessos dramáticos de uma adolescente. Para quem prestava atenção, eram lapsos. Fissuras em uma fachada que começava a se desprender. Os investigadores experientes têm uma palavra para o que acontece quando alguém mente de forma coordenada e sustentada durante muito tempo: erosão. As histórias não desmoronam de uma vez. Elas se desgastam. Um detalhe aqui, uma contradição lá. Uma resposta rápida demais em um momento, lenta demais em outro. Com Raquel e Sheila, a erosão começou pelos registros telefônicos. Os celulares das duas não estavam onde elas diziam estar naquela noite. O carro de Sheila não foi para o leste, em direção à casa de Schiller, como havia sido afirmado repetidas vezes. Ele foi para o oeste. Estradas escuras. Regiões isoladas. Quilômetros de distância de qualquer coisa familiar. Imagens de câmeras instaladas em cruzamentos de rodovias confirmavam isso com a imparcialidade indiferente das máquinas. Quando confrontadas com esses dados, as duas ajustaram a história. Admitiram que tinham ido mais longe do que disseram antes. Mas Schiller havia pedido para descer do carro em uma estrada deserta. Disseram. Queria ficar sozinha. E isso era tudo que sabiam. A versão nova encaixava ainda menos que a anterior. Uma adolescente de 16 anos pedindo para ser deixada sozinha em uma estrada isolada, de madrugada, sem telefone, sem carteira, sem óculos de grau. Cada nova camada da história revelava não coerência, mas o esforço de quem constrói uma narrativa em tempo real, ajustando conforme os pontos de pressão se deslocam. A polícia chamou as duas para interrogatórios. Depois, para mais interrogatórios. Testes de polígrafo. Perguntas que se repetiam em ordens diferentes. Armadilhas sutis construídas para pegar inconsistências que a memória humana inevitavelmente produz quando mente. Sheila atravessava tudo com uma compostura que desconcertava até os investigadores mais experientes. Sentada, de costas eretas, olhos firmes, respondia com o mesmo roteiro, palavra por palavra, como uma atriz que decorou o texto de uma peça longa e nunca perde a marca no palco. Raquel, não. O momento em que tudo cedeu foi no fim de dezembro de 2012, 5 meses depois do desaparecimento, que a estrutura finalmente não aguentou. Raquel teve uma crise em casa. A polícia foi chamada. Gritos. Choro. Um descontrole que parecia mais catarse do que colapso. Nas semanas seguintes, Raquel procurou os investigadores, não na delegacia, mas no escritório de seu advogado. Quando entrou na sala, estava pálida como papel. Arrastou uma lixeira para perto de sua cadeira com a ansiedade silenciosa de alguém que sente o estômago se contorcendo. As perguntas começaram como sempre. As hipóteses de sempre. Festa. Overdose. Acidente. Portas que os investigadores abriam para ver se ela passava por alguma. Raquel não passou por nenhuma. Ficou sentada, vermelha, com os olhos encharcados, até que algo dentro dela, culpa, exaustão, o peso impossível de 5 meses de mentira, cedeu de vez. E ela disse: nós a esfaqueamos. O silêncio que se seguiu não era o silêncio dramático de filmes. Era o silêncio real, pesado e desconfortável, de quando uma verdade que você suspeitava mas tentava não formular em palavras finalmente se instala na sala com toda a sua gravidade.
Nenhum investigador se mexeu por um momento. O que Raquel revelou nas horas seguintes destruiu qualquer esperança residual de que houvesse uma explicação mais simples, mais tolerável. A frieza dos detalhes era, talvez, a parte mais difícil de absorver. Schiller não foi morta em um acesso de raiva. Não foi um acidente disfarçado. Não foi uma briga que saiu do controle. A morte dela foi planejada com a antecedência meticulosa de quem acredita que um bom plano é suficiente para apagar uma vida e seguir em frente. Raquel contou que ela e Sheila haviam decidido matar Schiller meses antes. O motivo, quando veio, era devastador na sua banalidade. Simplesmente não gostavam mais dela. Não havia traição grave. Não havia conflito dramático que pudesse, mesmo de forma tortuosa, ser colocado em alguma escala humana de compreensão. Era apenas o descarte, elaborado e premeditado, de uma pessoa que havia deixado de ser conveniente. Escolheram a data com cuidado. Reuniram os materiais com a praticidade gelada de quem faz uma lista de compras. Facas, roupas limpas reservadas para depois, materiais de limpeza. Ensaiaram, na medida do possível, o que fariam. E naquela madrugada de julho, quando Schiller entrou no banco traseiro do carro de Sheila com passo leve de quem confia plenamente em quem a aguarda, elas já sabiam exatamente para onde estavam indo. Dirigiram por quase 1 hora. Estradas escuras, vazias, que cortavam regiões isoladas nos arredores da divisa com a Pensilvânia. Schiller não sabia. Ou se intuiu algo, não revelou. Talvez confiasse que tudo ficaria bem. Talvez não conseguisse imaginar, nem em seus piores pesadelos, o que as pessoas ao seu lado eram capazes de fazer. Pararam em um local remoto, cercado por mata, longe de qualquer luz ou movimento. Fingiram conversar normalmente. Esperaram o momento exato com a paciência de quem praticou o ato mentalmente tantas vezes que já não sente a violência do que está prestes a fazer. Raquel disse que contou até 3. E, pelas costas, atacaram. Schiller reagiu. Esse detalhe, o fato de que ela lutou, que não se entregou, que tentou se defender, carrega um peso que é difícil de nomear com precisão. Ela estava em desvantagem absoluta, 2 contra 1, no escuro, longe de qualquer socorro possível. Mas lutou assim mesmo, com unhas, com movimentos instintivos, com toda a determinação de alguém que quer viver. Suas últimas palavras, segundo Raquel, foram uma pergunta. Simples, devastadora, insuportável na sua inocência. Por quê? Depois, vieram os procedimentos. As duas trocaram de roupa ali mesmo, na escuridão da mata, usando as roupas limpas que haviam separado para esse momento exato. Enterraram o corpo de forma improvisada, cobriram com galhos e vegetação, jogaram as evidências no porta-malas. Voltaram para o carro. Pegaram a estrada de volta. Chegaram a Star City de madrugada. Dormiram. Na manhã seguinte, quando Dave Neese entrou no apartamento esperando encontrar a filha e se deparou com silêncio, Raquel Schoal e Sheila Eddy já estavam reconstruindo seus personagens. A amiga preocupada. A companheira leal. A pessoa que ficaria ao lado da família em seu momento de dor. Nos meses seguintes, elas executaram esse papel com uma dedicação que, retrospectivamente, só pode ser descrita como monstruosa, não no sentido de que eram criaturas de outro mundo, mas no sentido preciso e perturbador de que eram pessoas completamente comuns capazes de compartimentar a realidade de uma forma que a maioria dos seres humanos simplesmente não consegue. Sheila sentou na cama de Schiller. Abraçou Mary. Chorou com ela. Perguntou em voz alta, diante de amigos e familiares, quem poderia ter feito algo tão cruel com Schiller. E parecia, genuinamente parecia, acreditar que estava convencendo a todos. Que era intocável. Que a performance era boa o suficiente. Raquel postava homenagens nas redes sociais, enquanto por dentro se desintegrava lentamente. O contraste entre as duas era revelador, uma construída de concreto, a outra rachando por dentro. Mas enquanto nenhuma falava, o silêncio das duas era igualmente eficaz. Mesmo com a confissão de Raquel, a polícia precisava de mais. Confissões podem ser retratadas. Advogados encontram fissuras. Juízes exigem provas materiais. E havia uma peça ainda faltando, a peça que conectaria Sheila ao crime de forma irrefutável. Os investigadores executaram um mandado de busca na casa dela. Cada faca foi recolhida. Cada superfície relevante, examinada. O carro de Sheila, aquele mesmo que aparecia nas imagens de segurança, aquele que havia percorrido estradas isoladas naquela madrugada de julho, foi apreendido e levado para análise forense.
O porta-malas foi examinado centímetro por centímetro. O DNA encontrado ali pertencia a Schiller Neese. Com essa prova, o teatro acabou. Todas as peças estavam em seus lugares. A confissão de Raquel, os registros telefônicos, as imagens de câmeras de rodovias, o local onde os restos mortais de Schiller foram encontrados, e agora a evidência física que colocava Sheila Ed irreversivelmente dentro do crime. Não havia mais versão possível da história que deixasse Sheila de fora. Em maio de 2013, ela foi presa em um estacionamento. Almoçava com a mãe quando os agentes se aproximaram. Chorou. Perguntou se tudo ficaria bem. E pela primeira vez desde aquela noite em julho, não havia resposta ensaiada disponível para a situação. Quando Dave e Mary Neese souberam da verdade, o choque foi de outro tipo. Não o choque da perda, que eles já carregavam há meses, mas o choque da traição multiplicado. Durante todo aquele tempo, eles haviam defendido as duas garotas. Haviam pedido à polícia que parasse de pressioná-las, que eram apenas adolescentes, que estavam passando por um momento difícil. Haviam permitido que Sheila ficasse em sua casa, sentada na cama da filha morta, sendo consolada por eles enquanto deveria ter sido confrontada. A dor da perda de um filho já é uma das mais difíceis que existem. A dor de descobrir que esse filho foi morto por quem ele mais amava, e que você passou meses abraçando e consolando seus assassinos, é uma espécie de violência adicional, uma camada de crueldade que vai além do crime em si. Como você processa isso? Como você rearruma o mapa das pessoas em quem confia quando as coordenadas mudam completamente? Dave e Mary não tinham resposta. Ninguém teria. O processo judicial que se seguiu foi, como quase sempre nesses casos, uma combinação de necessidade e insuficiência. Necessário porque é o mecanismo que a sociedade construiu para lidar com crimes. Insuficiente porque nenhuma sentença devolve uma filha, nenhuma condenação apaga uma noite de julho, nenhum veredicto responde à pergunta que Schiller fez antes de morrer. Raquel foi a primeira a ser processada. Em troca de sua cooperação com os investigadores, sua confissão, sua condução até o local onde Schiller havia sido deixada, ela aceitou um acordo por homicídio em segundo grau. No tribunal, pediu desculpas. Disse que vivia atormentada. Falou em arrependimento com a intensidade de uma garota de teatro que finalmente encontrou o papel mais sério de sua vida. Para Dave e Mary Neese, sentados a alguns metros de distância, aquelas palavras eram simultaneamente inevitáveis e inúteis. Palavras não reconstroem uma vida. Remorso não desfaz o planejamento de meses. A sentença foi de 30 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 10. Sheila não demonstrou o mesmo arrependimento performático, mas também acabou aceitando um acordo, evitando um julgamento completo que exporia cada detalhe diante de um júri. Condenada por homicídio em primeiro grau, com toda a agravante do planejamento, da frieza, da premeditação, recebeu prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Quando o martelo do juiz desceu pela última vez, o tribunal não explodiu em comemoração. Não havia nada para comemorar. Havia apenas o fim de um capítulo devastador e o começo de outro igualmente difícil: aprender a viver com o que ficou. O que ficou Star City não voltou a ser o que era. Não porque o crime a transformou em um lugar perigoso, estatisticamente, continuou sendo tão seguro quanto antes. Mas porque a ilusão de segurança que as pequenas comunidades carregam como patrimônio coletivo não se reconstrói depois de um golpe desses. Jovens passaram a desconfiar uns dos outros com uma consciência que não existia antes. Pais revisitaram conversas antigas, mensagens trocadas, amizades que pareciam sólidas. Professores ficaram mais atentos a comportamentos que antes pareciam apenas excêntricos. A pergunta que ninguém conseguia formular direito, mas que todo mundo sentia era: como ninguém viu? Mas talvez essa seja a pergunta errada, ou pelo menos incompleta. Porque a verdade é que alguns sinais estavam lá: as postagens estranhas, o comportamento instável de Raquel, a compostura fria demais de Sheila nos interrogatórios. O problema não era a ausência de sinais. Era que ninguém sabia o que estava procurando. Porque ninguém espera que a ameaça venha de dentro. Dave e Mary transformaram a dor em ação, que é uma das coisas mais humanas que existem. Essa capacidade de converter o que quebra em algo que constrói. Tornaram-se defensores de mudanças na legislação sobre desaparecimentos, especialmente de adolescentes. Lutaram para que alertas fossem acionados mais rapidamente quando jovens somem, mesmo quando a suspeita de fuga voluntária. A demora nos primeiros dias do desaparecimento de Schiller, justificada pela teoria de que ela havia saído por vontade própria,
Havia custado tempo precioso. Queriam garantir que nenhuma família esperasse tanto quanto eles esperaram. Periodicamente, voltavam ao local onde Schiller havia sido encontrada. Um espaço no meio da mata que, com o tempo, foi sendo marcado por flores, pedras, pequenos objetos deixados por pessoas que haviam acompanhado o caso e queriam deixar algo ali, uma homenagem silenciosa a uma garota que nunca deveria ter precisado de homenagens tão cedo. A pergunta que Schiller fez por quê? Essa palavra, a última que Schiller disse, de acordo com Raquel, ficou como um eco que ninguém consegue parar de ouvir. É a pergunta que define o crime de uma forma que nenhum relatório forense consegue. Porque ela revela que, mesmo no momento final, Schiller não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A traição era tão completa, tão fora do espectro do imaginável, que sua última reação não foi de raiva nem de desespero, mas de pura e simples incompreensão. E a resposta que Raquel deu aos investigadores, que elas simplesmente não gostavam mais dela, é assustadora não pela sua complexidade, mas pela sua ausência de complexidade. Crimes passionais, crimes de ódio, crimes motivados por ganho financeiro ou vingança têm uma lógica torta, mas ainda assim legível. O que Raquel e Sheila fizeram não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Foi o descarte calculado de uma pessoa como se ela fosse um objeto que havia perdido a utilidade. Isso é o que mais perturba, no fim das contas. Não a violência. A violência, por mais horrível que seja, tem uma lógica humana, ainda que distorcida. Mas a frieza administrativa de planejar meses antes, de preparar materiais, de escolher o dia com cuidado. A capacidade de abraçar a mãe de Schiller enquanto sabiam onde o corpo estava. A habilidade de reproduzir o luto com fidelidade suficiente para enganar todos ao redor durante meses inteiros. Raquel e Sheila não eram monstros no sentido clássico. Criaturas aberrantes, fáceis de identificar, marcadas pela diferença. Eram garotas populares. Garotas que iam à escola e participavam de peças de teatro e postavam fotos sorridentes nas redes sociais. Eram as últimas pessoas que alguém suspeitaria. E talvez seja exatamente isso que torna a história impossível de largar. Ela desafia a ideia de que conseguimos reconhecer o perigo quando ele se aproxima. O legado de uma ausência schillerneese completaria 30 anos em 2026. Neste ano, em algum universo paralelo onde ela desceu do banco traseiro daquele carro naquela noite e voltou para casa, ela estaria vivendo uma vida. Talvez com emprego, talvez com sonhos novos, talvez com pessoas que a amavam de formas diferentes das de quando tinha 16 anos. Esse universo não existe. O que existe é uma cama que ficou intacta naquela manhã de julho, uma janela com a tela removida, um pequeno banco encostado do lado de fora, e um par de óculos de grau que ninguém usou desde então. O que existe é uma mãe que passou anos indo até uma clareira no meio da mata para deixar flores para a filha que foi arrancada de dentro por quem mais confiava. O que existe é a história de Schiller, contada e recontada não como cautionar e teio, aquele tipo de narrativa que serve apenas para assustar e prevenir, mas como testemunho. Como lembrança de que pessoas reais vivem e morrem dentro dessas histórias que consumimos com distância segura. Que por trás de cada caso que vira manchete existe uma família que ainda acorda de madrugada com o telefone tocando no silêncio, esperando, como se o tempo pudesse voltar atrás. Schiller não é lembrada apenas como vítima, embora seja isso que ela foi. É lembrada como uma garota que tinha planos, que tinha a vida pela frente, que confiou nas pessoas erradas não por ingenuidade, mas porque confiança é o que construímos quando criamos laços, e ninguém deveria ser penalizado por construir laços. A última imagem que as câmeras de segurança registraram dela, aquele passo leve, aquela postura despreocupada, aquela entrada tranquila no banco traseiro do carro, é ao mesmo tempo a imagem mais inocente e mais devastadora que o caso produziu. É a imagem de alguém que ainda não sabe, que ainda acredita, que ainda está inteira. E é, talvez, a imagem que mais importa guardar. A pergunta não é apenas por quê. É como ninguém viu antes. É o que fazemos com o que sabemos agora. É se estamos, nós todos, prestando atenção suficiente às pessoas ao nosso redor, não para suspeitar de todos, mas para enxergar as fissuras antes que o abismo se abra. Schillerneese merecia mais do que o mundo deu a ela. E o mínimo que podemos fazer é garantir que sua história não seja esquecida.